Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu que as tarifas de importação impostas pelo presidente Trump podem seguir valendo, sim. A decisão atende a um recurso da Casa Branca que tenta manter as tarifas. Com isso, as taxas de 30% sobre a China, de 25% sobre alguns produtos importados do México e do Canadá e as tarifas universais de 10% sobre a maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos continuam por enquanto. Na quarta, uma outra comissão judicial havia suspendido o tarifaço. O Tribunal de Apelações deu um prazo de 5 dias, na verdade até 5 de junho, para as partes se manifestarem. Já Trump, por sua vez, promete manter as tarifas. O caso pode parar na Suprema Corte. Quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Kelly, boa tarde também àqueles que nos acompanham nesse momento. Pois é, então esse recuo das tarifas aí durou muito pouco, hein? Kelly, essa é a verdadeira volta dos que não foram, né? Porque, por um lado, o Donald Trump saiu tarifando, né, todos os países, alguns com 10%, como foi o caso do Brasil, com essas tarifas universais, outros 25% com o México e Canadá, que são parceiros, né, dos Estados Unidos no NAFTA, e alguns países, como a China, receberam tarifas até superiores a 100%, Kelly. E o que essa ação, né, no Tribunal de Nova York questionou era exatamente que o Trump estaria agindo, né, de acordo com seus caprichos pessoais e que teria, com isso, desencadeado um verdadeiro caos econômico, que temos que reconhecer, não foi longe da verdade. No entanto, né, já em nível administrativo, ou seja, em nível da própria administração pública, da administração Trump, o Trump já havia revertido uma parte dessas tarifas, suspendendo por 90 dias a eficácia das mesmas. Mesmo em relação à China, por exemplo, né, foi feita uma comissão de alto nível para que eles tentassem chegar a alguns acordos e um desenho macro de desregulamentação dessas tarifas, ou seja, de rebaixamento das mesmas, já havia sido acordado. No entanto, as batalhas judiciais continuaram, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Nos Estados Unidos, o Trump conseguiu agora uma pequena vitória. Né? E o Tribunal de Apelações, de fato, né, levou à suspensão, mas uma suspensão jurídica, porque, de fato, administrativamente ela já havia sido feita. Agora, isso não resolve o problema. Né? Há outros questionamentos dentro dessa mesma ação, e como você mesma disse, é muito provável que a gente vai encontrar isso tendo sua resolução lá na Suprema Corte norte-americana daqui a bastante tempo. Isso, claro, se antes disso, né, o próprio governo, né, negociando ou nos fóruns multilaterais, como a Organização Mundial de Comércio, ou até nas relações bilaterais com seus respectivos parceiros, não conseguiu uma equação justa e razoável para um problema tão grande que afeta o mundo inteiro. Bom, a gente vai seguir de olho, com certeza, né? E analisando. Agora está chegando uma outra notícia, eu gostaria da sua análise também, Lier, porque é o seguinte: o presidente ucraniano disse que a Rússia está se envolvendo em uma nova farsa ao não entregar a proposta de acordo de paz antes de uma possível nova reunião entre os dois países. Num discurso, Volodymyr Zelensky disse que o país aparentemente preparou o texto por mais de uma semana, mas até o momento nem Kiev ou qualquer outro país recebeu o documento. Zelensky classificou a situação como mais uma decepção russa. Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou havia elaborado um memorando sobre a posição do país para a solução da guerra. Ele sugeriu uma nova rodada de negociações diretas e afirmou que o documento seria entregue no encontro. Lier. Olha, Kelly, é mais um capítulo, digamos, né, dessa longa e triste novela que é a guerra russo-ucraniana. Há expectativa, né, de que nós possamos ter reuniões de cúpula envolvendo diretamente Trump, Zelensky e Putin na Turquia. Mas, para uma reunião de cúpula acontecer de forma produtiva, nós sabemos que as reuniões preparatórias,
devem ocorrer anteriormente com os respectivos ministros das Relações Exteriores, com os corpos diplomáticos, que são verdadeiramente aqueles que fazem a costura geral do acordo, que depois poderá vir a ser assinado pelos mandatários dos respectivos países. Seria, Kelly, muito importante que nós conseguíssemos, de fato, um acordo de paz, ainda que provisório, mas que tivesse a consistência devida para que a população ucraniana deixasse de sofrer tanto como está sofrendo. No entanto, nós temos que reconhecer que as partes em negociação estão em situações muito diferentes. Né? Por um lado, Zelensky precisa muito desse acordo de paz, enquanto Putin tenta segurar ao máximo esse acordo, já que ele é a potência dominante e aquela que está em vantagem no campo de batalha. Então, se nós não tivermos uma mediação produtiva dos Estados Unidos, reconhecendo os interesses e necessidades da Rússia, cuja vantagem em campo de batalha é evidente, possivelmente nós não teremos tão proximamente esse acordo de paz tão importante e tão necessário para todos. E olha só, Alier, o representante dos Estados Unidos na ONU sugeriu que a proposta de Washington para o fim da guerra é a melhor opção possível para a Rússia. Falando ao Conselho de Segurança da ONU, o embaixador adjunto interino dos Estados Unidos disse que o país quer trabalhar com a Rússia na iniciativa de paz, mas que o presidente Vladimir Putin deve aceitar o acordo proposto por Washington. O texto diz que a Rússia deve aceitar um cessar-fogo imediato de 30 dias antes de qualquer negociação para o fim definitivo do conflito. O representante ainda ameaçou recuar nos esforços de negociação, acrescentando que os Estados Unidos podem impor novas sanções à Rússia. Como é que você vê esse cenário e esse recado direto para Moscou? Olha, Kelly, é interessante, né? O John Kelly, que foi, né, esse embaixador adjunto interino dos Estados Unidos na ONU, ele faz ali algumas ponderações muito interessantes. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao fato de que dificilmente nós teremos uma solução estritamente militar para o conflito no leste europeu. Isso é verdade. No entanto, dizer que o acordo oferecido nesse momento é o melhor que a Rússia pode obter e que Putin deve aceitá-lo, isso obviamente fica do plano discursivo, no plano narrativo. Né? O governo Putin, né, o governo russo, portanto, não necessariamente tem que pensar da mesma forma. E é certo que, de uma forma ou de outra, os Estados Unidos não estão em condições de impor esse acordo para a Rússia, que é uma superpotência militar que se ombreia, nesse aspecto em particular, aos próprios Estados Unidos. Portanto, esse acordo terá que ser negociado, Kelly, negociado considerando tanto as necessidades mais prementes da Ucrânia e da sua população, quanto os interesses russos. E aí tem uma variável muito importante, que também foi colocada recentemente, né, por lideranças norte-americanas. O reconhecimento de que é justo e razoável, não do ponto de vista jurídico nem moral, mas do ponto de vista político, estrito senso, que a Ucrânia não ingresse na OTAN e que outros interesses russos possam ser contemplados. Talvez esteja por aí, Kelly, o caminho para que nós consigamos alcançar esse acordo, ainda que nós não tenhamos o final objetivo da guerra. Mas que, volto a dizer, seria muito importante. Por quê? Porque a população ucraniana é aquela que vem sofrendo mais drasticamente os efeitos desse conflito. 20% do território ucraniano já estão ocupados pela Rússia, além da Crimeia, que havia sido ocupada em 2014. Então, assim, é necessário que nós encontremos um final para essa guerra. E um final para essa guerra só vai ser, de fato, alcançado se os interesses russos também forem contemplados. Esse é o grande desafio do momento. Bom, agora o que todo mundo concorda é o seguinte, né? É complicado falar em paz, em fim da guerra, sem ter realmente o cessar-fogo, né? Porque como que você pode sentar para negociar o fim de uma guerra sendo bombardeado? O que a gente viu nos últimos dias foi realmente uma intensificação dos ataques, inclusive em áreas residenciais, né, da Ucrânia. Olha, infelizmente, né, toda guerra tem como principal vítima a população civil. Isso sempre foi assim ao longo da história e certamente continuará sendo. E essa intensificação das ações militares da Rússia tem um propósito político-militar muito claro, que é forçar
com que a Ucrânia vá para a mesa de negociações numa posição ainda mais desfavorável do que aquilo que ela acontece. Kelly, nós temos que entender uma coisa muito importante. Os imperativos que governam as relações internacionais são muito diferentes, Kelly, daqueles que, de alguma forma, parametrizam a nossa vida pessoal, as nossas vidas pessoais e mesmo a política doméstica, a política interna dos Estados. As relações internacionais são relações de força, onde as questões de poder são definidas a partir dos interesses e, em particular, dos interesses das superpotências. E, nesse caso, entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, infelizmente, o país com menores recursos de poder é a Ucrânia, e certamente é aquela que irá sofrer maiores perdas. Olha, em visita a Kiev nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Turquia propôs que o país cedie uma possível reunião entre os líderes Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e Donald Trump. O representante afirmou que é possível concluir as negociações diretas com o encontro entre os três líderes sob mediação do presidente turco. Ele ainda afirmou que o objetivo é encontrar uma paz duradoura até o fim do ano. O chefe da diplomacia turca também ressaltou que é possível fazer progressos enquanto houver vontade das partes em negociar. A Rússia sugeriu uma nova rodada de negociações na Turquia na segunda-feira, mas sem o envolvimento de Vladimir Putin. Kiev não confirmou a participação até o momento. Há quem duvide realmente que essa reunião com os três líderes aconteça de fato, pelo menos pelo andar da carruagem até aqui, né? E pela forma como a guerra ainda se desenvolve. Mas tem um detalhe, né, Lier? Gostaria da sua opinião. Até um certo tempo atrás, a gente não falava de uma tentativa, pelo menos, de diálogo, né? Agora, pelo menos, isso é ventilado, né? Pois é, nós temos aí visto uma série de reuniões preparatórias, acompanhamos aqui mesmo, né, no Conexão Record News, há algum tempo atrás, aquelas reuniões que ocorreram no Oriente Médio, né, todas elas buscam, de alguma forma, encontrar parâmetros para a paz. É muito importante, temos que destacar, a presença da Turquia nesse momento. A Turquia é um país, né, historicamente situado entre a Europa e o Oriente Médio, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista cultural, e que consegue estabelecer um diálogo bastante interessante, tanto com o Ocidente, né, tanto com os russos. Então, assim, é um país que, de fato, tem credenciais muito interessantes, né, para fazer a mediação do acordo de paz. Assim como outros países, China, Brasil, também poderão certamente contribuir para esse diálogo. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, o Hakan Fidan, né, de fato, nessa visita a Kiev, ele fez essa oferta, né, dos bons ofícios turcos para essa reunião. Agora, é muito difícil que ela ocorra já na próxima semana. Hoje é sexta-feira, né? Dificilmente ela vai ocorrer na segunda-feira. Como eu disse para vocês há pouco, né, é fundamental que numa reunião de cúpula, previamente a uma reunião de cúpula, né, ocorram as reuniões das chancelarias que possam costurar um acordo realístico que possa de fato ser cumprido pelas partes. E isso não vai acontecer num prazo tão curto. Então, assim, o diálogo está aberto, certamente há canais, né, de conversação entre as partes, mas honestamente, Kelly, eu não acredito que já na próxima semana nós também possamos ter algum acordo, algum avanço significativo. Certamente, se esse avanço ocorrer em nível das negociações preliminares, já será um grande momento, uma grande notícia para que nós possamos em breve ter um acordo de paz mais duradouro, ainda que seja um cessar-fogo por 30 dias, um cessar-fogo amplo, né, por terra, mar e ar, e também visando a preservação das infraestruturas fundamentais, como água, luz e outras tão fundamentais para a população civil ucraniana nesse momento. E o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos da Rússia e Ucrânia disse que a preocupação de Moscou com a expansão da OTAN é justa. Segundo Kate Kellogg, a Rússia não quer impedir que tropas da aliança militar sejam posicionadas em países que dividem a fronteira. O representante afirmou que não se trata apenas da Ucrânia, envolve também países como Geórgia e Moldávia. Ele ainda ressaltou que a entrada da Ucrânia na OTAN não está em pauta e que os Estados Unidos não aceitariam a adesão do país na aliança. Lier.
Pois é, a gente já teve a oportunidade, Kelly, de conversar isso aqui diversas vezes. Eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham com frequência aqui no Conexão Record News estão bastante cientes disso. Uma das questões nevrálgicas, né, para esta guerra foi exatamente a expansão da Ucrânia, perdão, a expansão da OTAN a partir dos anos 1990, né, particularmente a partir de 1997, quando vários países que então pertenciam à zona de influência da Rússia, como os países do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, ingressaram na Aliança Militar Ocidental, construída lá na segunda metade dos anos 40, em 1949. Essa é uma das questões essenciais. A Ucrânia não deve ingressar na OTAN, porque isso ameaça a segurança nacional russa. Por um outro lado, também nós teremos que discutir os territórios ucranianos que a Rússia já ocupa, inclusive a Crimeia, ocupada em 2014, além de outras questões sensíveis, né, como quais serão os elementos bélico-militares que irão garantir a paz na Rússia. Perdão, garantir a paz na Ucrânia. Certamente, os russos não tolerarão tropas da OTAN. Se existirem tropas internacionais, elas terão que ser tropas das Nações Unidas que tenham a bandeira de outros países, como a China, como o Brasil, como a Turquia, a Grécia, dentre outros. Tropas da OTAN certamente não serão toleradas por Moscou. Só para a gente fechar e concluir, quando estourou a guerra, muito se dizia que houve uma justificativa para fortalecer a existência da OTAN. Como é que a aliança está neste momento, hein? Olha, a aliança da OTAN está bastante fragilizada nesse momento, e eu te diria que não é tanto em função da guerra russo-ucraniana, não, Kelly. Na verdade, é em função das posturas do governo Donald Trump, que já sinalizaram, né? O Trump já sinalizou com muita clareza que não quer que os Estados Unidos continuem a ser o principal sustentáculo econômico da aliança militar do Ocidente, que é a OTAN. Isso vai fazer com que os países europeus necessariamente, né, ocupem uma posição de maior protagonismo e destaque. Isso significa dinheiro europeu, estrito senso, sendo colocado na aliança militar, inclusive remunerando empresas norte-americanas, né, que fazem parte aí dos esforços, né, de concentração bélica militar das forças da OTAN. Então esse é um jogo, um xadrez muito sofisticado e de muito dinheiro envolvido, e que certamente também traz interesses geopolíticos complexos. Mas nesse momento, né, nós sabemos que a OTAN está muito mais fragilizada do que estava, por exemplo, há um ano atrás, quando nós tínhamos ainda na Casa Branca um governo Joe Biden, um governo democrata. Lier, muito obrigada pela sua análise, viu? Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Oi, Kelly, eu te agradeço, um ótimo final de semana a todos.